Nosso programa está de volta. Eu já quero te mostrar uma maneira da gente ficar ainda mais sintonizado, que é com o nosso QR Code. Você coloca o seu celular no modo foto, ou você abre o aplicativo do QR Code, mira aqui, que vai direto para o nosso canal do YouTube, onde você pode assistir a programação ao vivo, reassistir os programas que já foram ao ar. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, tá? A gente te espera também por lá. Mais uma maneira da gente ficar pertinho, você assistir lá também a nossa programação ao vivo. E agora eu vou bater papo com o Rui Damenheim, que é especialista em vigilância sanitária, vai conversar com a gente sobre doação de alimentos. Ele que também é diretor-presidente da Embravisa, que é o Instituto Brasileiro de Auditoria e Vigilância Sanitária. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bem, prazer estar aqui. Rui, prazer te receber novamente. Estava até falando quanto tempo faz, verdade, né, Rui? verdade. Que a gente não te traz no nosso programa. Que bom que você aceitou o convite. Para a gente falar sobre esse assunto interessante. Olha só, o projeto de lei foi agora aceito, sancionado em maio, falando sobre a doação de alimentos de restaurantes, alimentos que podem ser crus ou preparados, a pessoas que tenham necessidade. Acho que a primeira coisa que a gente tem que esclarecer é que essa história já vinha se arrastando há algum tempo, essa tentativa. Sim. E eu até fiz questão de falar dessa maneira em casa, porque algumas pessoas falam assim, mas vai dar resto? Gente, eu como o meu resto do almoço na janta, a gente guarda a comida e come. Quantas vezes o meu filho deixa a própria comida dele no prato e eu falo, não vai comer o papai agora? Quando tiver fome não tem doce, ele vai comer o mesmo prato dele ali que ele já revirou. Então, às vezes, a gente fala, mas que absurdo, vai fazer isso para os moradores. Mas, gente, eles não têm comida nenhuma, a gente não tá falando de dar o resto da boca de um para o outro. Mas é o que sobra, e sobra muita quantidade em alguns lugares, não é, Rui? Com certeza, o Brasil, infelizmente, não só o Brasil, mas principalmente, vamos até o Brasil, é um país onde se desperdiça muita comida, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, dessa lei, foi uma conquista que houve aí durante muito tempo, muita gente lutava por isso, porque, veja, você imagina a seguinte situação, você tem um restaurante que ele faz uma panela com 5 quilos de arroz, ele serviu clay, sobrou 2 quilos, ninguém encostou naquele arroz, ele tinha que ser jogado no lixo, porque não podia se usar, entendeu? Então, e o morador de rua lambendo lixo muitas vezes, infelizmente. Eu sei que é horrível, mas é a realidade que eu tô aqui no centro de São Paulo, gente. Eu vejo isso todos os dias. É muito triste isso. Então, o que acontece? Não se, ao mesmo tempo, o argumento de quem era contra isso era assim, não é justo você, só porque a pessoa está necessitada, você dar uma comida de, vamos dizer, de pior qualidade. Só que, veja, não é pior qualidade, é uma qualidade igual a que ia, só que foi uma sobra. Então, é bom a gente só entender, para que os espectadores entendam a gente, o resto de comida é o que você falou, o resto de comida é o resto que está no prato. Você comeu, não comeu. Que isso é resto. Não sei como é que você faz em casa, mas em casa o resto do meu filho é ele que come. Eu não vou dar o meu resto para ele. Exatamente. Isso não vai poder ser dado para ninguém. Então, o resto de alimento, ele não pode ser dado para ninguém, tá? Agora, a sobra do alimento, sim. Então, que sobrou na panela do almoço, vai para janta, por exemplo. Então, o restaurante, muitas vezes, principalmente por conta dessa coisa da pandemia, onde os restaurantes tiveram que ficar fechados, só podiam atender em delivery, então houve uma discrepância entre o que se comprava, o que se preparava e o que se efetivamente vendia. Então as sobras eram enormes. Vários restaurantes tiveram a iniciativa de dar isso, fazer marmita, fazer associação com ONGs, essa coisa toda para dar comida para o pessoal que tá na rua. E aí começou a haver uma série de penalidades, de multas, essa coisa toda, porque a lei proibia. E aí que se mudou a lei. Então eu vejo isso como um avanço bastante grande. É claro que a própria lei fala da necessidade de você ter padrões sanitários, de você manter isso, você não vai dar uma comida estragada, você não vai dar uma comida de má qualidade. Não, é uma comida de qualidade igual a que foi servida para o cliente, mas uma vez bem embalada, bem conservada, isso pode servir e ajuda muito ao combate da fome, que infelizmente muitas pessoas, por essa questão toda de pandemia, tem aumentado, né? A gente está pensando então que está valendo para o Brasil uma lei nacional, né? Sim. É a aprovação de um projeto de lei nacional. Aí vamos entender algumas coisas que eu acho que é o que ficava na cabeça de muita gente, até isso que eu falei, que eu faço em casa. Se o Davi não come a comidinha dele, não vai ter doce, não vai ter conversa. Depois, muitas vezes, ele come, se ele vai comer logo, se é rápido, ele vai comer esse mesmo pratinho dele. Só que quando a gente fala nessa doação, a gente não tá falando que eu fui a um restaurante, comi, sobrou do meu prato e o que sobrou do meu prato vai para alguém. Então, acho que isso que o Rui tá explicando é fundamental, porque eu acho que essa ideia permeava a cabeça de alguns brasileiros. Exatamente. Vamos explicar que não é essa comida que sobrou do prato dos clientes que vai ser doada, né, doutor? Não é resto de comida, é a sobra
O exemplo que para as pessoas entenderem fácil. Você imagina, você faz uma panela com 5 quilos de arroz, você vende 4 quilos, sobra 1 quilo de arroz que ninguém encostou, está lá na panela. É esse alimento que pode ser embalado em marmitas e distribuído para as pessoas carentes, enfim, né? Então isso é importante. Agora, mesmo assim, a legislação fala da necessidade de se ter o que é chamado no meio, quem está no meio sabe disso, é o POP, o Procedimento Operacional Padronizado. Quer dizer, você vai ter que escrever e explicar como que você vai fazer isso. Quer dizer, qual a temperatura que a comida vai ser mantida antes de ser feita, ser colocada nessa marmita, no caso de comida quente, no caso de comida fria, quer dizer, então tudo isso, existem regras, existem normas que podem ser feitas de uma forma bastante tranquila, e que eu tenho certeza que com a boa vontade, é lógico, a gente sempre vai ter, infelizmente, pessoas de má índole e de boa índole. Pela graça de Deus, as pessoas de boa índole são a imensa maioria, né? Então, tenho certeza que muita gente está fazendo bem para os outros por conta disso. E eu acho que agora tudo foi muito rápido por conta dessa pandemia, né? Mas todo mundo, olha, eu acho que ninguém poderia imaginar que fosse passar pela situação que nós estamos passando. Então, a gente vê que tem atitudes que estão sendo tomadas, muitas vezes podem ser atitudes não tão corretas, mas vão se acertando com o tempo. Eu acho que o importante é ter iniciativa para a gente superar esse momento. Eu acho até importante a gente falar, teve até um vídeo que circulou do que a esposa do governador, a Bia Dória, falou recentemente sobre não dar comida para os moradores de rua. Até para contextualizar, eu acho que a gente pode num outro dia fazer um bate-papo até com outros especialistas, e o Rui pode participar, sobre a questão de dar ou não alimento para o morador de rua no que diz respeito a, e eu acho que eu vou até contextualizar um pouco do que ela quis dizer. Não estou falando que eu concordo com o que ela disse, mas para quem já fez trabalho na rua, assim como eu já fiz, realmente algumas pessoas que estão na rua não querem sair da rua e não querem ir para albergues, não querem seguir essas regras. É todo mundo? Não. Algumas pessoas não querem. Mas independente disso, a gente não pode alimentar essas pessoas, então que existam políticas públicas para ajudar aquele que está na rua, porque necessita da droga e por isso muitas vezes ele não quer voltar para casa ou não quer ir para o albergue. Então, a discussão no quesito dar ou não comida para quem está na rua vai muito além de dar ou não a comida. Agora, o que eu acredito é que enquanto ser humano, não dá para a gente deixar as pessoas passando fome e cruzar os braços, não é, Rui? Não tem dúvida, com certeza. Pra você ter uma ideia, perto do meu escritório, tinha um morador de rua, agora ele não está mais. Aqui em São Paulo. O que acontece? Uma vez eu falei para ele, poxa, por que você não vai num abrigo? Tem um abrigo aqui perto. Ele falou, eu não posso entrar com o meu cachorro. Eu não solto do meu cachorro. É a realidade de muitos deles. De jeito nenhum. Quer dizer, então, é uma coisa complexa, é o tal negócio, não foi fácil. Eu quero entender que não foi essa frase pela nossa primeira-dama, não foi feito com essa intenção de falar, não se deve dar. Mas é o seguinte, realmente a fome dói, a fome não espera, né? Então acho que primeiro a gente alimenta e depois, já que ninguém está fazendo nada, vê o que vai fazer, qual que é o motivo dessas pessoas não saírem da rua. Outro dia, numa entrevista que eu estava fazendo também, uma pessoa falou, não, porque direito, eu falei, olha, todo direito só vale se você estiver vivo. Se você não estiver vivo, todos os outros direitos somem. Então, assim, nesse primeiro momento, a gente tem que manter a vida. Quando a gente estiver vivo, a gente tem direitos. A partir do momento que a gente não tiver, acabou, né? Então, é importante a gente ter esse cuidado. Você fala, eu entendo a importância de abrir as empresas, de abrir os comércios, mas de que vale abrir o comércio para o comércio não falir se você coloca vidas em risco, né? Exatamente. Então, eu acho que até a maneira como algumas coisas estão sendo feitas, ontem eu precisei sair, eu achei muito interessante, algumas lojas colocaram já o álcool gel para você pisar, né, como se fosse um totem mesmo, que é até melhor do que, na minha opinião, você ter que apertar com a sua mão, e daí você já coloca a luva para entrar nas lojas. Claro. Então, é a tentativa de fazer tudo da maneira menos perigosa, da maneira mais segura. Exatamente. E quando a gente fala da alimentação, eu quero entender como isso vai funcionar, porque eu fico imaginando também os donos de restaurante com receio, poxa, essa sobra é a sobra bonitinha do que eu dei aqui no almoço do meu restaurante. Mas e se alguém passar mal, eu vou ser multado por isso? Como que vai ser essa fiscalização, Rui? Para te falar a verdade, é o que entra nessa parte de procedimento operacional padronizado. Mesmo essa comida que vai ser doada, existe um procedimento de você fazer uma retenção dessa comida, tá? Então, a comida, por exemplo, você vai no restaurante, você comeu um arroz, feijão e um bife.
o dono do restaurante é obrigado a guardar a amostra desse arroz, desse feijão, desse bife que foi preparado no contexto, porque se amanhã ou depois você tiver alguma infecção alimentar, dá para se fazer a rastreabilidade do processo. Então, essa questão de você guardar essa amostra de retenção vale também para essa comida que está sendo doada. Essa é uma das coisas que está na legislação. Portanto, a segurança é bastante grande. Pode acontecer? Pode acontecer. Existem as reações alimentares, elas podem se dar por vários fatores. A pessoa pode ter uma alergia, uma coisa pessoal, ela tem uma alergia a determinado tempero, determinado molho, e aí ela vai ter um problema. Como pode ter sido, a comida pode ter se deteriorado e ter causado. Tudo isso dá para se rastrear. Agora, o que acontece é que muitos donos de restaurantes estão se sentindo aliviados por essa lei, porque eles já faziam, mesmo sendo legal, e falaram, eu não vou jogar comida no lixo, eu vou dar comida para os outros. E aí ficam sujeitos a multas. E agora não, agora eles estão podendo, eles têm respaldo legal para fazer isso. É claro que operacionalmente os donos de restaurante não têm condição de fazer tudo, mas eles fazem parceria com as ONGs, e é as ONGs sim que tem já todo o pessoal que está acostumado a ir na rua. Porque eu fico imaginando a logística disso, né? É uma logística complicada, se a gente considerar ainda que, inclusive, se você, por exemplo, se você vai servir sopa pro pessoal, né? Tem a turma do sopão, a ONG Sopão. A sopa tem que ser servida quente também, né? Porque senão, então tudo isso tem... Onde eu vou colocar, porque também não pode gerar gasto. Então, por isso que é a parceria com as ONGs, né? Porque uma coisa é doar, mas alguns restaurantes talvez não queiram gastar com... onde você vai colocar? Vai ser um prato, a embalagem? Aonde você vai colocar isso? Como que você vai fazer essa doação? É que eu falo, eu sou um eterno otimista e assim, eu vejo muito bem o lado bom das pessoas. Então, tem muita gente que está fazendo, que, por exemplo, doa embalagem para a ONG, né? A ONG muitas vezes tem apoio voluntário de muitas pessoas, é muita gente boa trabalhando, entendeu? Eu acho que com isso daí minimiza um pouco esse quadro que a gente vive atualmente, meio de medo, meio de incerteza. Quer dizer, a gente tem que acreditar que existem pessoas boas e que a gente vai conseguir superar isso. Agora, Rui, a gente está no inverno, então eu sei que o inverno ele traz algumas vantagens com relação a comidas estragarem, né? Sim. No verão, muitas coisas estragam até mais rápido. Claro. Quero pensar um pouco sobre isso, para quem tem um restaurante. Quem é que nunca comeu fora, às vezes até em um restaurante caro e passou mal? Tive uma intolerância, comi uma maionese, comi um peixe, comi um arroz que tinha frios, alguma coisa que fez mal. Claro. E muitas vezes a pessoa que está servindo no restaurante, ela não sabe que aquilo não ficou refrigerado da maneira correta, ela não percebeu que aquela maionese está estragada, ou agora não, porque eu achei lindo, agora a gente está de máscara quando a gente vai, mas não era assim. Alguém tossiu em cima, a própria pessoa que cozinhou, pode acontecer de passar um vírus, a gente sabe disso. Com certeza. Quais os cuidados que os restaurantes já têm que ter de um modo geral para servir para os clientes, até para que depois possam doar essa comida? Existe, olha, para a gente não entrar muito, ser muito específico, muito técnico, mas assim, por exemplo, um prato quente, esse restaurante por quilo, o prato quente, ele deve ser mantido a 65 graus. 65 graus é uma temperatura que você inibe a reprodução de micro-organismos dentro daquele alimento, tá certo? E ao mesmo tempo, produtos frios, gelados, devem ser mantidos numa temperatura que varia mais ou menos entre 4 e 5 graus, mais ou menos, tá certo? Com isso, você evita que ele estrague. Agora, é claro, isso daí a gente até já conversou em outras oportunidades, tem muito restaurante Aquilo, por exemplo, que faz uma promoção. A partir das 2h30, o quilo cai de 15 para 12. Por quê? Porque aquela comida já está no limite de não estragar, entendeu? Então, é claro que a legislação, essa nova lei que foi aprovada agora recentemente, ela fala isso. Cabe ao restaurante manter os padrões higiênicos sanitários do alimento a ser doado. Ou seja, o restaurante vai ter que comprovar através dos POPs, e aí via de regra os restaurantes têm nutricionistas, tem um pessoal especializado nisso, que vai ter que englobar essa nova atividade de doação de alimentos dentro dos preceitos da vigilância sanitária. E aí vai ficar tudo certo. Eu não sei se a gente já tem informações sobre esses pormenores, mas, por exemplo, esse alimento vai ser doado como? Então vamos imaginar que esse restaurante está abrindo agora só no almoço, até porque os restaurantes têm até um horário, né, para poderem funcionar. Então está abrindo só no almoço. Essa doação tem que acontecer que horas? A pessoa, ele pode congelar
esse alimento e depois doar? A gente já tem informação sobre esses pormenores, Rui? Por enquanto, até porque é muito recente, tá? Mas é claro que o pessoal já está trabalhando com isso, já está fazendo. Por uma questão óbvia. Alguns alimentos que são aqueles extremamente perecíveis, tá? Aqueles que estragam com muita facilidade, esses alimentos não vão ser doados. Por quê? Porque o risco de a pessoa ter uma intoxicação alimentar é muito grande. Não é bom, não é legal um morador de rua, uma pessoa com necessidades, depender de uma hospitalização, de medicação por conta de uma infecção hospitalar, tá? De uma infecção alimentar, desculpe. Então, o bom senso reina nessa hora, tá? Então, alimentos que têm um grau de resistência maior vão estar sendo feitos e vão estar sendo doados e servidos para as pessoas. A ideia é que seja no mesmo dia, tá? A ideia é sempre que seja no mesmo dia, tipo, o que foi feito no almoço vai ser servido no jantar para as pessoas. Porque, é claro, senão você vai ter um gasto e uma logística muito complicada de ficar mantendo isso, né? Tá? Agora, Rui, me conta uma coisa, nessa volta dos restaurantes, tem um restaurante aqui em São Paulo que eu gosto muito, é uma churrascaria, mas o que eu mais gosto de comer lá é camarão e peixe. Opa. E daí meu marido tá escrito lá, né, abriremos em breve. É um restaurante que a gente deixa pra ir só uma vez por mês mesmo, porque senão a gente gasta muito comendo fora, com certeza, né? Mas eu olhei, meu marido falou, amor, quando abrir, a gente vai vir. Eu falei, não sei se eu queria assim que abrir, não. Porque eu tô imaginando que esses peixes aí ficou tudo armazenado, esses camarões ficaram todos armazenados. O que você está vendo ou o que você está ouvindo, sendo atuante na vigilância sanitária, da reabertura dos restaurantes, hein? Olha, existe porque foi uma parada brusca, né? Foi uma parada brusca. Olha, o que eu tenho sentido lá pelo Embravisa, que é a entidade que eu dirijo, é que existe um medo do consumidor em voltar ao restaurante e existe o medo do dono de restaurante de tentar também voltar ao normal, que a gente não sabe como esse normal é, porque é o que eu falo, não é assim, abre o restaurante, fecha o restaurante. Não existe nem o normal que a gente tinha antes. Veja, o que acontece para o dono do restaurante, você imagina, se coloque no lugar do dono do restaurante, ele tem que comprar as matérias-primas. E como é que ele vai fazer isso? Quanto que eu vou comprar? Eu vou comprar peixe, eu estava acostumado a, sei lá, comprar 10 quilos de peixe e vendia, agora eu posso comprar 10 quilos de peixe e vender 1 quilo só e os outros 9. Eu faço o quê? Jogo fora? Nessa crise que está se vivendo. Então, os próprios donos de restaurante também estão inseguros. Eu acho que isso é o tempo, é a questão da credibilidade. Tem muita gente, que eu recebo também pelas redes sociais, muita gente falando, eu gosto tanto de restaurante japonês, eu nunca mais vou no restaurante japonês na minha vida, porque a comida é crua. A pessoa tem razão, o que eu sempre falo, não é assim, não vamos ser radicais. É lógico, o fato do alimento de um restaurante japonês ser servido cru, existe um risco maior? Sim, mas isso vai também determinar que quem está preparando esse alimento tenha cuidados maiores. Então, tudo isso tem um limite aí de equilíbrio que eu acredito que dê para voltar. Mas realmente, nesse momento, eu sou mais o seu marido. Cuidado, porque vai ficar difícil. Tô aqui pensando agora. Para os restaurantes normais, eu percebi um movimento muito interessante. Quero entender até um pouco sobre isso, Rui, como você vê. Aqui no centro de São Paulo, tem alguns restaurantes que são mais caros, alguns que são mais baratos. Sim. Tem aqueles que a gente deixava para ir uma vez por semana só, para almoçar ali com os amigos, porque é um pouco mais caro. Esse restaurante, inclusive aqui do centro de São Paulo, que eu ia só de vez em quando, acabou sendo o nosso restaurante de todos os dias. Por quê? Eles fizeram as marmitas para você comprar e colocaram valores populares, preço de prato executivo. Então, o prato que eu pagava, sei lá, R$30, estou dando o exemplo de um valor aqui do centro de São Paulo, R$30 é caro para um prato aqui. Eles fizeram por 18, para ser um valor de prato executivo, que aí já começa a regular com o valor aqui do centro de São Paulo, não sei quanto é aí na sua cidade. Aí compensou, aí a gente começou a poder comprar a marmita desse local, aí você pagava, acho que era R$2 pela embalagem, enfim. Os restaurantes também se reinventaram, né? O que você está vendo? Mas não tenha dúvida, eu acho que essa questão de se reinventar é fundamental, porque o que acontece? A coisa começou em março, né? O nosso sistema de isolamento e quarentena, essa coisa começou em março, perfeito. O que acontece? Março, 15 dias volta, 30 dias volta, não. Quer dizer, aí o pessoal começou também a ser criativo, porque você não tinha opção, ou se fazia, se criava alguma coisa, então era fechar as portas e acabar a história. O restaurante que nunca enviou começou a enviar, né? Com Porque certeza, senão ele ia fechar você as portas tem restaurantes renomados, lógico, não vou ficar citando o nome aqui, mas fizeram até cardápios especiais para serem entregues via delivery.
né? E com preço, mas tem um aqui, inclusive, aqui perto, ali no Orochi, bem mais barato, né? Exatamente. Então, o que acontece? O pessoal se reinventa, né? Então, o que aconteceu? O que aconteceu também aqui no centro de São Paulo, como nas grandes cidades do Brasil inteiro, a maioria do pessoal não podia trabalhar também, então ficou em home office. Se ficou em home office, não ia comer, entendeu? Então, aí é que começou a ter também essa história do delivery, que é um dos segmentos que cresceu muito, esses aplicativos, esse pessoal que faz a entrega, porque isso daí cresceu. Todo mundo pede aqui, ali. E a própria pessoa trabalhando em home office não tem tempo de fazer essa comida muitas vezes. Não tem tempo de fazer vezes, essa comida? Né? Exatamente. Então, foi juntando. Então, caiu como uma luva para esse setor que vai fazer a parte de entrega, essa coisa toda. Agora, alguns outros, alguns tipos, por exemplo, churrascaria rodízio, foi uma Já era, elas coisa fecharam que mesmo. Foi assim, tô esperando bateu. para ver o que volta, porque infelizmente eu acho que algumas delas talvez não consigam voltar. Eu tive assim, uma experiência pessoal. Eu tive numa churrascaria rodízio agora, onde eles estavam fazendo, eles fazem entrega, você retira lá, por peso, tipo, a maminha sai, sei lá, R$16, a picanha sai R$15 e por aí vai. Você consegue misturar as carnes, você faz, eles fazem, colocam numa embalagem, tipo num papel celofane, típico aqui de churrasco, fica quentinho, gostoso, não sei o que, não fica caro. É claro que você não tem a mesma mordomia, o mesmo conforto que você tinha quando mas você tinha consegue lá passando. Consumir o alimento, mas você consegue consumir um alimento legal e ao mesmo tempo, para o dono do restaurante também é uma forma que ele tem de se manter, né? Aliás, Rui, qual que é a embalagem mais higiênica para o transporte dos alimentos? Olha, depende muito do alimento, né? Hoje em dia a gente tem assim uma quantidade muito grande de embalagens. A gente tem sempre que lembrar que embalagens plásticas, elas devem ser, de preferência, sempre para alimentos mais frios. O plástico, em contato com o calor, ele pode soltar algumas substâncias químicas que podem fazer mal. Então, o fato de você pegar, às vezes, uma embalagem plástica e colocar no micro-ondas, não é tão legal. O ideal é que você pegue e passe. Vamos supor, você comprou um prato que veio o arroz num saco plástico. Ponha ele tipo num prato de louça, essa coisa toda, e aí sim leva no micro-ondas e evitar de esquentar no próprio plástico, no próprio plástico. Mas de uma forma geral é assim, a gente tem o isopor, a gente tem as de alumínio, né? Tem essa embalagem que eu te falei, que é tipo um papel, parece um papel filme, mas que ele é especial para guardar a carne, que ele também tem conserva o calor, mantém o calor, né? Mantém o calor. E aí temos várias outras coisas, né? Rui, pra gente finalizar, eu queria falar sobre a limpeza desses restaurantes. Alguns ficaram totalmente fechados. Alguns fizeram delivery, mas em bem menor escala. Outros ficaram totalmente fechados. Aqui no centro de São Paulo tem alguns que fecharam completamente. A minha pergunta aqui no centro de São Paulo, você sabe o que acontece quando a coisa fica fechada? Ela junta o quê? Ela junta barata, ela junta rato. Não sei como é que é aí na sua cidade. Você pode me escrever contando aí no seu estado, no lugar onde você mora. Mas geralmente não é bacana deixar fechado, não. Não é bacana deixar fechado. Tem fiscalização para reabertura desses? Olha, tá tendo, eu acho assim, como eu falei, eu volto a falar porque eu acho que isso é importante. Todo mundo foi pego de surpresa com essa história dessa pandemia, tá? Inclusive o próprio poder público, inclusive os próprios órgãos de vigilância sanitária. Ninguém estava esperando isso. Nós que temos lá, por exemplo, o nosso instituto, é um instituto que faz auditoria para serviços que estão sob regime de vigilância sanitária. A gente não tinha know-how para fazer adequação sanitária para uma loja de roupa, por exemplo. Nós tivemos que fazer. Você tem que pôr máscara, tem que pôr capete. O que eu faço agora para abrir minha loja? Às vezes assim, um pequeno, acabou de abrir o negocinho dela ali, uma porta, né? Os restaurantes, por sua vez, eles já estão sob o regime de vigilância sanitária e já estão mais acostumados com essa questão de limpeza, de conservação, mas mesmo assim vieram novos fatores que eles não estavam acostumados. Quem poderia pensar no começo do ano que você ia ter um garçom trabalhando de máscara? Meu Deus. Ninguém ia imaginar. Quer dizer, então tudo isso foi realmente uma mudança, uma adequação que teve. Está num processo, quer dizer, isso não acabou. Agora está tendo uma liberação maior por conta do próprio estágio que a gente está, mas não quer dizer que amanhã ou depois a gente não tenha que voltar ou que tenha novas demandas. Tudo isso está acontecendo em outros países do mundo que a gente tem visto, né? Infelizmente, segunda onda, né? A gente espera que não aconteça aqui, mas pode acontecer. E os especialistas dizem que vai acontecer. Sim. Agora, Rui, quando a gente pensa, para finalizar, de um modo geral,
em todos os comércios que estão reabrindo, como lojas, enfim, pensa aí num negócio que tem perto da sua casa, salão. O salão que eu frequento colocou 2 barras de acrílico entre um cliente e outro, embora ele esteja espaçando os horários, mesmo com acrílico. Aí, eu tava vendo hoje minha manicure, ela tá com a máscara, ela tá com acrílico, e ela, às vezes ela fala, e eu também tô com a máscara, ela fala alguma coisa, o secador ligado, eu falo assim, eu vou responder qualquer coisa, eu não tô conseguindo te ouvir, mas é importante seguir essas regras, Rui? É importante. Uma das principais coisas que eu quero deixar como mensagem aqui para quem está nos assistindo. Primeiro, cuidado de higiene, bons hábitos de higiene, lavar a mão, passar álcool em gel, fundamental. Usar a máscara também é fundamental para evitar a transmissão de gotículas, tá? Isso daí é muito, muito importante. E evitar aglomeração. Se você evitar aglomeração, a possibilidade de você ter de pegar a doença é pequena. Agora, não precisa quando você sair, não sai. Não precisa comprar, não compra, exatamente, né, porque se você ficar saindo sem necessidade, você vai estar se expondo, é bobagem. Quer dizer, a gente já passou tanto, já sofreu tanto, é que eu falei outro dia para um conhecido meu, eu fiquei 3 meses na minha casa, trancado. Agora que eu não vou sair de bobeira para me arriscar doente. Né? Eu sei do que eu estou falando, porque eu sou da área. Então, é importante realmente a gente tomar cuidado e dar essa orientação. E sempre que possível, preservar ao máximo as pessoas do chamado grupo de riscos, que são os idosos e as pessoas que têm uma comorbidade que pode agudizar a doença com maior facilidade. Vou falar pra vocês, esses dias eu não sei onde eu e meu marido a gente vai muito dar a volta de carro com o meu filho junto e só um vai fazer a compra, o que precisa, né? Sim. E eu sou assim, ó, se eu entrei num lugar que eu vi que tem fila para entrar, já não é um lugar para eu ir, porque eu já pensei, já não tem necessidade que vai ter uma aglomeração, eu vou para outro, eu deixo para ir outro dia. Mas são as escolhas que a gente vai fazendo, né, verdade, Rui? com certeza. Prazer te receber aqui. Muito bom. Volte mais vezes, viu? Com Estávamos certeza, com vai ser um saudades. prazer. Quem quiser entrar em contato, tem um e-mail que é embravisa@embravisa.com.br e o telefone 0 operadora 11 9 9246 0319. Para as empresas que estão voltando, vocês também ajudam nessa volta, Rui? Nós estamos fazendo bastante isso. Por sinal, é o que nós estamos correndo bastante, porque muitas empresas nos procuram. Eu preciso adequar meu serviço para as normas da vigilância. O que eu faço? E a gente faz todo esse trabalho. A gente desenvolveu também um sistema de treinamento online, porque hoje em dia ninguém pode sair de casa para fazer treinamento. Então a pessoa consegue fazer um treinamento, como fazer o processo de higienização e essas coisas todas. Então está tendo um retorno bastante interessante para a gente. Muito legal. Obrigada por ter vindo, viu, Rui? A gente pode até marcar um bate-papo em breve para falar sobre toda essa mudança, né? Claro. Porque mudou muita coisa. Obrigada por ter vindo, uma ótima tarde. Obrigado.